Salve meus amigos, Henrique Massaro aqui para mais um vídeo extra de The Sopranos. Toda semana eu faço, toda semana não, eu falho algumas, mas eu venho fazendo análise de todos os episódios e na mesma semana em que eu publico a minha análise eu publico um vídeo extra pra gente falar de detalhes, curiosidades, questões de bastidores dessa série, desse universo tão rico que a gente tanto gosta. E antes de seguir eu quero te dar um recado importante. Eu hoje não vou te pedir para te inscrever no canal, para deixar like, não vou pedir para deixar valeu demais, nem para virar membro do canal. Eu vou pedir para você aí que me acompanha de fora do estado, eu tenho gente de todo o Brasil aqui, por menores que sejam os meus números, eu sei que tem gente de diversos lugares. Eu vou pedir para você ajudar o Rio Grande do Sul, que é o estado da onde eu sou e da onde eu falo a cada semana aqui em que eu gravo vídeos. O Rio Grande do Sul está passando por uma das suas piores tragédias, potencialmente talvez a pior tragédia da sua história, com uma enchente sem precedentes. São dezenas de milhares de famílias aí que estão sendo afetadas direta e indiretamente por isso, dezenas de municípios que estão sendo destruídos por conta dessa crise climática, dessa tragédia que a gente está vivendo. Então eu quero pedir para você aí, eu sei que meus números são muito pequenos, eu sou um influenciador minúsculo comparado com os gigantes que tem aí no YouTube, mas você que é meu público fiel, se você aí que me assiste toda semana puder deixar sua contribuição, a gente já vai ser uma migalhinha aí nesse processo de ajuda, de solidariedade tão importante. Então eu vou tentar deixar um Pix na tela e se eu não conseguir eu vou deixar com certeza na descrição do vídeo todas as informações necessárias para você doar qualquer valor que você puder para uma conta de SOS aqui do Rio Grande do Sul, que o governo que está administrando, é uma conta segura e é um dinheiro que com certeza vai ser utilizado para ajudar os municípios e as famílias que estão sendo tão afetadas por isso. Eu confesso que está sendo até difícil falar de entretenimento essa semana. No meu Instagram lá eu suspendi os conteúdos por conta disso, porque é uma rede em que tenho muitos amigos e pessoas daqui e eu fico vendo todo momento tragédia. É estranho ficar falando de filme, de série por lá. Eu dei uma segurada. Aqui no YouTube eu continuo, mas não sem deixar esse recado importante antes da gente seguir, beleza? Então assim, quem gosta aí do meu trabalho e tal, me acompanha, eu peço que eu possa contar com a sua ajuda aqui para ajudar o nosso estado, beleza, gente? Recado dado, vamos seguir para nossa análise aqui extra do 12º episódio, que é um episódio dos melhores aí da temporada, o episódio, né, tô aqui, obviamente tem spoiler, da morte do Rich April, mas que tem diversas coisas interessantes pra gente comentar. Por exemplo, nessa cena inicial, a gente vê o filho do Rich sendo apresentado e dançando, e ela é uma cena que ela tem todo um jeito meio fantástico, assim, parece que a gente tá meio que... a gente não sabe bem se aquilo tá acontecendo ou não. E quando porque ele tá dançando, né, ele tá ensaiando ali dentro da casa onde o Rich vai morar com a Janice, que eles estão comprando. E pra cortar um pouco esse momento, o Tony e a Janice entram na cena, carregando ali um pouco dos móveis. E repare como o Tony entra de bunda na cena, ele entra de costas pela porta. Isso foi de propósito, tá? O diretor, o Alan Coulter, ele instruiu o James Gandolfini para entrar desse jeito, para dar um certo impacto humorístico nessa entrada e tirar essas características de surrealismo aí que a gente tá vendo. Então isso foi de propósito, né? Então é tipo a bunda do Tony invadindo esse momento fantasioso. É uma coisa bem sutil, mas que é engraçada. Um outro ponto, a primeira aparição do Jack April Jr., é um personagem que vai ter uma importância aí na próxima temporada. E ele é vivido pelo Jason Serbone. Nada contra esse ator, eu não sei se eu já vi alguma outra coisa dele, mas nesse papel, né, com todo respeito, assim, pra mim é o pior ator de The Sopranos, tá? Ele é terrível. E na maior parte das vezes. Ele tem alguma participação boa e tal, mas assim, tem um compilado dele falando My Father. Ele é o típico filhinho de papai, assim, e ele falando My Father em The Sopranos, tem no YouTube, assistam, que chega a ser engraçado, assim. A repetição da fala que ele tem. Então é a introdução dele. Um outro ponto importante, o Pussy, ele tá numa espécie de delírio nesse episódio. É um episódio que ele mostra um pouco das relações promíscuas entre as forças da lei, mesmo sendo o FBI, e os criminosos, né, que eles investigam. O Tony manda lá presentes pros caras, o Pussy agora tá dando um presente pro agente que ele conversa, dando um whisky pra ele. Então, e ele certamente inverteu essa lógica, né? Ele tá achando que ele é de fato um agente do FBI, o que é muito estranho. Talvez ele precisou comprar essa ideia de que ele é um agente da lei para aceitar um pouco a traição que ele tá fazendo, né? Esse universo que ele jurou nunca trair.
E repare como ele tá falando muito mal do Tony dessa vez. E o que ele usa pra fazer isso, ele fala que ele se mostra chateado porque o Tony usou ele pra... ele me acha que eu sou um garoto de recados, ele me usou pra recuperar o carro roubado do professor do filho dele. Isso é uma coisa que aconteceu lá na primeira temporada, se não me engano, no segundo episódio. 46 Long, eu acho que é o segundo episódio. Então, assim, é uma coisa que já faz tempo e ele tá trazendo isso pra falar mal do Tony. Então, assim, isso tem um ponto importante, que é porque ele de certa forma está justificando a traição dele por conta dele se sentir diminuído, dele se sentir, de certa forma, atraído pelo Tony. Como é o caso da Carmela, que é logo, não por acaso, é logo a cena seguinte. Ela descobre mais uma vez, ela percebe mais uma vez que está sendo traída pelo marido, porque ela sente o cheiro da amante dele na camisa. E ela também, a maneira dela de lidar com a traição do Tony é também tentando traí-lo. Né? Ela tá tentando trair ele com o Victor Musto, que deu pra trás, no episódios atrás ali, né? Ficou com medo do Tony. E ela vai de novo ao encontro dele e tal. E acaba não acontecendo, mas a maneira dela lidar com essa dor de estar sendo traída é ela tentar trair também. Uma outra personagem aparece nesse episódio pela primeira vez, além do Jack April Jr., que é a Svetlana Kirilenko, que é a prima, né, da Irina, a amante do Tony. É aquela mulher que ela tem uma deficiência, ela tem uma perna só. E essa mulher vai ter a sua importância mais pra frente em The Sopranos também. Se você já assistiu, sabe do que eu tô falando. É revelador, tá? Essa cena do Richie com o Júnior Soprano, em que ele basicamente ele conta pro Júnior que ele não conseguiu convencer outros chefes ali de comprar a ideia deles, né, e de fazer mais esse atentado, possível atentado contra o Tony. Porque pro Júnior, ele percebe que o Rich não tem o carisma necessário pra isso. Ele é um idiota, ninguém gosta muito dele. E aí tem essa cena, olha como é reveladora. Ele tá saindo e ele fica enquadrado dentro dessa janela que tem dentro da cozinha do Júnior. É quase uma cena dentro da cena. Ele tá totalmente isolado ali nesse momento, né? Então, em termos de fotografia, isso também é revelador. E aí, quando o Júnior tá conversando com o Bob, e ele tá explicando por que não, né, não vai rolar com o Rich, ele vai ter que se juntar ao Tony de novo, ele fala, ele não conseguiu vender a ideia e tal. E ele cita o Old Man Profati, que também sabia vender e tal. Só, o velho Profati que ele tá falando, aqui é uma curiosidade, tá? Um detalhe que é legal, ele está se referindo ao Joseph Profati. Joseph Profati foi um chefe muito importante das 5 famílias de Nova York, da família Profati, que se você não está reconhecendo o nome, é porque essa família ficou mais famosa depois que ela virou família Colombo, porque o Joseph Profati ele morreu relativamente cedo, em 62 ele morreu por conta de um câncer de fígado. E aí depois da morte dele, ele foi sucedido pelo Joe Magliocco, que foi um cara que não ficou também. O Joe Magliocco, se não me engano, era parente dele, tá? Mas não ficou muito tempo, ele teve que deixar o cargo, porque tipo, a comissão da máfia lá afastou ele, né? E quem assumiu foi o Joseph Colombo, assim, aí sim, um gangster que talvez você conheça, ele aparece lá em The Offer, aquela série do Poderoso Chefão. E ele é um cara bem conhecido, era um cara bem conhecido, né? E ele virou o chefe da família e a família mudou de nome, virou família Colombo. E ele também, o Joseph Profati, esse cara que ele tava falando, ele tinha mais uma importância dentro do mundo da máfia porque a sobrinha dele era a Rosalie Profati, que foi casada com o Salvatore Bill Bonanno, que era o filho do Joe Bonanno, né? Um outro chefe de outra das grandes famílias de Nova York. Então ele tinha também esse vínculo aí com uma outra família. Enfim, é uma referência de máfia que é legal de trazer. Eu sempre tento trazer quando tem, e tem várias em The Sopranos. Vamos lá, sobre a morte do Rich April. Quando eu assisti, essa cena me pegou totalmente de surpresa, tá? E ela... surpresa porque eu realmente não estava esperando, mas ela faz todo sentido com a personalidade explosiva da Janice, né? Não é em nenhum momento assim, tipo, os caras pesaram a mão, não. A Janice é isso aí, ela já deu as caras, assim, e ficou claro. A gente fica pensando, talvez ela vai falar pro Tony, talvez... Não, ela vai lá, saca a arma e acaba com o Rich April. E esse choque, assim, eu sempre fico esperando, assim, quando eu vou ver de novo essa cena. E um outro ponto, a gente vê que o Rich vai lá bater na Janice e ele
já tava, por mais que choque a gente, já tava claro desde o início da primeira aparição dele que ele considerava ok bater em mulher. Ele vai lá, ele reprime o Christopher por ter batido na Adriana, que é sobrinha dele, mas ele fala, não quero, não toca a mão nela até tu te casar com ela, depois não é mais meu problema. Então, ele tem uma lógica, assim, né, depois que vira esposa, pertence, é propriedade, pode fazer o que quiser. E a Janice, ela é uma mulher que ela desafia toda essa lógica patriarcal, enfim, machista e misógina dele. Porque ela é uma mulher que ela tá lá cozinhando pra ele e tal, mas ela fala, eu tô cozinhando a porra do teu jantar, não sei o quê. Ela não é essa figura de esposa mafiosa que vai aguentar tudo quieta. Então ela é uma ameaça direta a essa ideia bizarra de mundo que o Rich defende. E ela é tão assim que ela não aceita o que ele faz e vai lá e acaba com ele. É certamente uma pessoa que ninguém vai sentir falta, né? E uma outra curiosidade, tá, sobre a morte do Rich April, o James Gandolfini, ele teria implorado pro David Chase para manter o personagem vivo, porque ele gostou muito de trabalhar com o David Proval, que inclusive foi um ator considerado para fazer o Tony Soprano, e ele queria que ele continuasse na série, mas não teve jeito, o David Chase decidiu contra, não foi a primeira vez que eles discordaram em The Sopranos. A gente vê quando finalmente nessa cena, que eu acho que ela é talvez a mais importante do episódio pro desenvolvimento dos personagens, mais do que a própria morte do Rich, que é o Tony e a Janice lidando com a mãe, né? Com a Lívia. E ela já começa porque assim, a Lívia desce da escada e é a primeira vez, se não me engano, o primeiro contato que o Tony tá tendo mais direto com a mãe nessa temporada, na qual ele evitou ela o tempo inteiro. Por conta do atentado contra ele, né? Ele nunca perdoou a mãe. Então dessa vez ele acaba se dando de cara com ela e tem que interagir com ela. E ela começa a humilhar a Janice e o Tony tá confrontando a mãe e ele tem uma coisa que a gente percebe. Quando a gente fala da incapacidade da Lívia de sentir sentimentos, é bom, de ter sentimentos, a gente não é só um egoísmo cru dela, é uma característica dela a ponto assim de ela muitas vezes ela não se dá conta. Ela é incapaz realmente de ler determinadas coisas, de ver o mal que ela provocou pros filhos e tal. Tanto que ele fala pra ela assim, você não sabe, né? Você realmente não tem a porra de nenhuma ideia e tal. E no episódio anterior, o Corrado, o Júnior tinha falado pra ela uma coisa parecida, né? Que é o que você não sabe poderia encher um livro. Então assim, ela passa alheia, ela praticamente desconhece a influência negativa que ela tem nos filhos. Isso é muito forte, né? E também sei lá, a bipolaridade, borderline, sei lá qual que é o transtorno que ela tem. Olha isso, eu falei disso no vídeo de análise, mas eu quero pra encerrar o vídeo falar. Olha a transição do semblante dela entre o riso e o choro. O riso e o choro. É uma coisa realmente quase assustadora. E aqui, spoiler, tá? Pra que se você não viu as próximas temporadas, encerre aqui. Mas a gente sabe que a Nancy, esqueci o sobrenome dela, a Nancy ela morre logo em seguida, né, da segunda temporada. E ela tem só uma participação especial ali na terceira, com imagens que já tinham sido gravadas. E eu fico me perguntando muito, 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 muito o que teria sido dessa personagem, dessa relação, se a atriz não tivesse morrido. Pra que lado The Sopranos teria ido? E eu acho que teria coisas muito ricas pra acontecer, porque pra mim ela é uma das melhores personagens. Ela é odiável, detestável em diversos aspectos, mas ela é uma personagem fascinante, né? Ela é a base da série. A série não existiria se não tivesse a relação do Tony com a mãe dele, se não existisse a relação do David Chase com a mãe dele, né? Que essa relação é muito baseada nisso. Então, inclusive a própria Janice, ela vai voltar muito por conta pra suprir essa ausência aí. Mas é uma coisa que eu sempre fico me perguntando. Beleza, gente? Era isso, o vídeo extra tá no ar. Logo eu volto com o vídeo final da análise da segunda temporada. E pra quem tá lamentando que não vai ter mais vídeo de Sopranos, calma, eu vou vir com um recado bem importante sobre como vão ficar esses vídeos aqui, tá bom? Foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Não se esqueçam de ajudar o Rio Grande do Sul se puderem. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima aí. Tchau!